contra o meu chamado, contra o ministério que Deus me proporcionou de profeta. E esses perseguidores queriam que eu penso assim, tivesse obedecido a Deus. E então me privaram de algumas coisas. Eu sempre mexi em mesa de som, e eu não pude mais mexer na mesa de som, porque no outro dia tinha alguém lá, para não deixar eu aproximar dela. Eu não pude mais pregar naquela igreja, porque não me deram mais um culto que eu fui escalado para pregar. Ali naquele mesmo lugar eu não pude subir ao púlpito mais, porque na cadeira onde eu estava ali exercendo o presbitério e foi me dada, alguém também sentou nela. Então não tinha oportunidade mais para louvar um louvor, porque eu também louvava e toco instrumento, guitarra, violão, mas também não era me dado. E aquilo, o tempo passou e eu falei: Senhor, o homem pode me impedir ou te impedir de subir no altar, de te dar uma oportunidade, de te deixar pregar, de escalar você como pregador da noite, de te reconhecer como profeta. Pode se levantar contra você, mas a única coisa que ele não pode é tirar o Deus que tem dentro de você, porque Deus não está fora, Deus está dentro. Ei mulher, ei homem, coloca Deus dentro de você, que não tem quem possa arrancar o teu Deus de você. Então eu falei com ele: Senhor, tudo bem, me privaram de muitas coisas naturais, mas a melhor e essencial, que é o Senhor e a tua presença, isso ninguém pode me tirar. Mas muitas das vezes nós se humilhamos e nos sentimos humilhados ou pisados, mas eu falei: não, porque quando você se humilha para o homem, não tem sentido, não tem valor. Mas eu peguei uma gilete e falei: Pai, um dia um servo seu chamado Jó perdeu 10 filhos num só dia. Ali, Pai, ele perdeu todas as suas ovelhas, perdeu todos os seus camelos, perdeu todos os seus gados. Mas sabe o que ele fez depois que isso tudo aconteceu? Ele dobrou o seu joelho, rapou a sua cabeça e disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, aleluia, e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Naquela hora, igreja, quando eu citei essa palavra, eu passei o gilete na minha cabeça e fiquei careca mesmo, sabe, lisinho. Mas aí eu quero falar uma coisa para você, porque eu estava me humilhando diante de Deus. É melhor você não parecer lindo e maravilhoso para os homens, mas se parecer precioso diante do Senhor. Senhor, tudo que eu tinha foi o Senhor que me tomou, não foi homem. Eles estão pensando que foi eles que impediu, meu Pai, de eu poder pregar a tua palavra. Eles estão pensando que foi eles que me impediu de poder manusear a mesa de som, de tocar um instrumento, de louvar ao Senhor. Mas, meu Pai, eles estão muito enganados. Foi o Senhor que me deu. O único que pode tirar é o Senhor. E diante do Senhor eu rapo a minha cabeça e me humilho e te dou glória. A minha esposa lembra disso. Quando eu cheguei lá na igreja, ela vai lembrar agora, se ela não lembrava até então. Lá na porta eu botei meu joelho no chão. Muitos entraram andando, mas eu entrei de joelho até no altar do Senhor. Eu quero falar uma coisa para você. Talvez eu não te agrado, talvez muitos não vão te agradar, talvez muitos estão até errando, talvez muitos tenham até no pecado estado em cima do altar. Mas quando você entrar na casa do Senhor teu Deus, irmã Raquel, é muito forte, porque eu estava aqui, Deus me falou: olha pro pé dela
Eu falei, pai, que interessante. E Deus me disse, qual palavra que você lembra? Eu falei, eu lembro daquela: quando entrares diante do Senhor teu Deus, tire as sandálias dos vossos pés. Aleluia. Talvez você pensou que aconteceu algo na sua vida nem por acaso, mas não, é porque Deus está te tendo aqui nessa noite e está te mostrando e está te dizendo: mas melhor assim é quando você do seu coração, como muitos aqui já tiveram um propósito do seu coração fazer, mas isso é só ensinamento. O Pai sabe ensinar da maneira que Ele quer. Às vezes Ele permite alguma coisa acontecer e nós continuamos, ou seja, o nosso caminho. E como a senhora está aqui hoje, pode ter ficado assim um pouquinho chateada, um pouquinho meio sem jeito, mas quero te dizer uma coisa: o Pai te recebe como está recebendo a todos, mas agora Ele tem ensinado a mim como tem ensinado a senhora e a todos que aqui estão. Ou seja, ali eu fiz aquilo diante do Senhor para que Ele pudesse receber. Eu não precisava rapar minha cabeça com gilete. Eu poderia ter ido de um barbeiro como eu fui hoje e fiz o cabelo, ou seja, não precisava, mas só que eu senti de dar uma honra e uma glória maior para Deus. Aleluia. Deus vai te ensinar, Deus está nos ensinando que quando nós começarmos, ou seja, falar assim: eu vou fazer isso hoje de uma forma diferente para honrar o meu Deus. Eu lembro de um dia que a minha esposa com seus vestidos, a minha esposa ali com suas sandálias, ela falou assim: olha, eu vou vestir um pano de saco. E depois de vestir o pano de saco, eu olhei para ela e ela estava descalço, e ela saiu da minha casa aqui, ou seja, próximo da horta, e foi até lá no final, lá perto da Lagoa Grande, descalço. E não foi só um culto, eu não lembro repetidamente quantos dias foi, mas foi alguns dias que ela ia 3 vezes na igreja de pano de saco e descalço. Quero falar uma coisa para você: não se envergonhe de você fazer diferente para o seu Deus, porque quando você faz diferente, o Deus que está no altar olha e fala: olha, aquele veio da mesma forma que ele veio o último culto, mas aquela veio de uma forma diferente, aquele também veio de uma forma diferente, para que eu não esqueça e para que você não fale o que aconteceu quando o pastor, você disse que entrou de joelhos até no altar. Eu quero falar para vocês: até aqueles que levantaram contra mim, um deles teve que pegar o microfone e falar. Pastor, o presbítero Washington ainda era presbítero. Quero te dizer uma coisa: quando o Senhor ali botou o joelho na porta, tudo bem. Quando você rapou a cabeça na sua casa, tudo bem. Mas quando o Senhor começou a entrar, do seu lado direito tinha um anjo com a espada de fogo. Deus abriu os olhos de alguém para enxergar o anjo entrando comigo. Talvez você pense que entrou aqui só, talvez você entrou pensando que está sozinho, que está sozinha, mas quero falar para você: começa a mudar a tua forma de agir diante do teu Deus, porque Deus vai permitir, aleluia, anjos da parte dele andar do seu lado. Enquanto muitos estão pensando: olha lá a cabeça rapada, olha lá o pé no chão, olha lá o pano de saco, não, há um anjo. Deus vai mostrar para alguém que tem anjo do seu lado a teu respeito, porque Deus se enviou, aleluia, para andar contigo nessa terra. Aplauda Jesus, aleluia. Irmãos, muitas coisas vai nos aprimorando e nos dando conhecimento com o tempo, mas Deus permitiu, como foi na minha vida, servo de Deus. Aconteceu o que aconteceu para que eu pudesse raspar a minha cabeça. Eles pensou que estavam me enfraquecendo. Você não entendeu. Eles estavam me fortalecendo. Aleluia. Nós temos que começar a transformar as coisas que nos atingem em bênção. Nós temos que começar a transformar as coisas que muitas vezes, ou seja, deixa eu e você tristes ou chateados, em bênção ou oportunidades. Bênçãos e oportunidades. Naquele dia, igreja, eu tive a maior oportunidade de, ou seja, fazer algo diferente para Deus, mas eu poderia ter ido para um canto chorar, eu poderia talvez ter faltado no culto
porque ali, ou seja, estavam fazendo o que estavam fazendo, me privando daquilo que Deus me chamou, a obra. Ou seja, não só também estar sentado cultuando, mas também exercer o chamado. Ali, ou seja, eu poderia começar a murmurar, eu poderia começar, ou seja, falar isso, falar aquilo, reclamar com um, reclamar com outro, mas quero falar uma coisa para você: reclamar significa voltar para trás. Deus não quer que eu e você fique ré significa voltar, não quer que eu e você fique voltando. Deus quer que eu e você siga em frente. Deus quer que eu e você clame a Ele, porque quando eu e você clame a Ele, Ele tem uma nova história na sua vida, Ele tem novos projetos na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Ali o meu clamor era: eu vinha de joelhos, e quando eu chegava diante do altar eu falava: Deus, a tua graça me basta. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Nada aconteceu comigo, Pai, se comparar a teu servo Jó. Mas eu quero, meu Pai, com essa oportunidade, cultuar a Ti. Ei, você tem muitas formas para cultuar a Deus. Muitas vezes nós pensamos que é só ficar aqui sentado e louvar o louvor que foi louvado. Amém. Louvar o louvor que foi louvado é muito importante. Muitas vezes nós pensamos que é só dar aleluia. Amém. Dar um aleluia é muito bom, porque são 1000 glórias a Deus. Muitas vezes nós pensamos que é dar glória. Amém. Porque quando você dá glória a Deus, a glória chega no céu como uma barra de ouro, como um perfume suave. Mas quero falar para você: Deus tem mais formas de criar, formas de você, ou seja, se apresentar a Ele, cultuando a Ele de forma diferente dos outros, diferente dos demais. Deus quer que pessoas aqui nessa noite pensem assim: eu quero começar a chamar a atenção do Senhor de forma diferente. Ainda que eu não vou parar de dar glória, ainda que eu não vou parar de aleluia, ainda que eu não vou